A Constituição diz no seu artigo 5º, inciso 10, que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Então, o assunto de hoje, ele versa sobre a identificação criminal e essa identificação criminal, ela se dará quando não acontecer de forma efetiva a identificação civil. Então, o tema será a identificação criminal do não identificado civilmente. E a primeira coisa que a gente tem que nos ater aqui é a diferença entre intimidade e privacidade, como a gente viu na Constituição, que a regra é a inviolabilidade da intimidade e da privacidade. E aí surge a dúvida: qual a diferenciação entre intimidade e privacidade? A intimidade, ela está ali para resguardar dados que são mais sigilosos. Então, esses dados mais sigilosos, eles versam sobre a inviolabilidade do domicílio, da correspondência e do segredo profissional. Então, se a gente for comparar intimidade e privacidade, a gente vai ver que os dados que versam sobre a intimidade, eles são dados mais restritos à vida pessoal da pessoa. Então, aqui são dados mais sigilosos. Versa sobre a inviolabilidade do domicílio, da correspondência, do segredo profissional. Já a privacidade, se comparada à intimidade, os dados são menos sigilosos. Por quê? Porque versa sobre o modo de ser, o modo como a pessoa aparece para a sociedade. Então, é o modo da pessoa viver que é exteriorizada para a sociedade nas relações públicas. Então, pode ser aí um gosto de uma determinada forma de vestir. Essas questões, elas versam sobre a privacidade do indivíduo, por mais que esteja ali no âmbito de como ele se mostra nessas relações públicas. Então, aqui são dados menos sigilosos, mas versa também sobre um âmbito da privacidade. É o que a gente está comentando. Então, o modo da pessoa viver que é exteriorizado para a sociedade. Então, aqui há uma exteriorização. Enquanto na intimidade não há essa exteriorização, fica num âmbito muito mais restrito, aqui há a exteriorização justamente porque a gente se relaciona publicamente, porque aqui versa sobre as relações públicas, sobre questões das relações públicas. Então, é um modo da pessoa viver que é exteriorizado para a sociedade, nas relações públicas. Apesar de aparecer para a sociedade, isso pertence à esfera privada do indivíduo, um modo de ser, que ele pode ser de determinada forma e isso é exteriorizado. E aí a gente tem que entender o seguinte, que essa questão da identificação criminal, em primeiro momento, a gente vai perceber que há aqui uma era tecnológica. Primeiro a gente vai falar sobre essa questão dessa
autodeterminação, desse poder do cidadão de fazer escolha de como esses dados eles serão coletados e tratados ou compartilhados. Por isso, em um primeiro momento, o que é a regra? Em um primeiro momento, a regra é que esses dados eles só serão transmitidos caso a pessoa, assim, faça a escolha. E com o desenvolvimento da era tecnológica, a gente nota que o quê? Esses dados pessoais, tanto da esfera íntima quanto da esfera privada, eles normalmente estão sendo usados por grandes corporações. E em busca da proteção da privacidade, da intimidade, o que aconteceu? Surge aqui a Lei 13079 de 2018. Mas ela vai tratar de questões que vai tentar resguardar, vai tentar proteger o cidadão contra esses monopólios, contra essas empresas privadas, mas também ela traz o quê? Dados que podem ser protegidos, inclusive, contra o próprio Estado, porque são dados sensíveis que são tratados também na esfera do Estado, nas questões da esfera criminal. Então, aqui a gente vai ter que dar olhar aqui um artigo 5º, inciso 2, desta Lei 13.079 de 2018, para a gente descobrir o que são Lei 13.709 de 2018. O que são esses dados sensíveis? Artigo 5º. Artigo 5º, para fins desta lei, considera-se dado pessoal sensível, dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural. Então, aqui ele coloca essa questão toda como dado sensível. Então, vamos copiar aqui. E essa lei visa proteger esses dados. Importante lembrar que na esfera criminal, os dados genéticos, eles estão sendo usados. Então, a gente tem que olhar para essa questão de forma muito criteriosa, porque são dados pessoais sensíveis. Sabendo sobre os dados pessoais sensíveis, a gente tem que colocar a observação aqui, que os dados pessoais sensíveis também são tratados pelo Estado na esfera criminal. Por isso, devem ser analisados no âmbito dos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais são formas de proteção, inclusive proteção contra o próprio Estado, evitando assim qualquer tipo de abuso. Então, aqui essa lei já coloca esses dados como dados pessoais sensíveis. Sabendo disso, a gente pode ver a importância, em um primeiro momento, da identificação civil. No dia a dia, vamos falar então sobre identificação. No nosso dia a dia, no âmbito familiar, nós não precisamos de documentos para a nossa identificação, porque no âmbito familiar nós somos reconhecidos pelos nossos caracteres, pelas nossas características físicas. Mas no âmbito estatal, essa identificação ela provém do fato de possuirmos documentos. Então, no âmbito do Estado, ele vai nos reconhecer pelos nossos documentos civis. É necessário, então, que as pessoas tenham essa identificação, esses documentos. Para saber quais são esses documentos para identificação,
a gente pode olhar a Lei 12.037, no seu artigo 2º, que ele vai prescrever quais são os documentos. Essa lei de 2009, 12.037/2009, ela versa sobre a identificação criminal do civilmente não identificado. Então, identificação criminal do civilmente identificado, mas o melhor seria que é a identificação criminal do civilmente não identificado. Por quê? Porque a própria lei vai falar, a própria Constituição fala que em caso aqui de haver do civilmente, inciso 58, o civilmente identificado não será submetido à identificação criminal. Então, a identificação criminal, ela acontece em caso do civilmente não identificado. É isso que a lei está falando. No caso do civilmente não identificado, haverá as hipóteses que serão regulamentadas por lei. Essas hipóteses. Então, a identificação civil ela é importante por quê? Porque o Estado ele tem a única forma de identificação dos seus cidadãos será o quê? Através da identificação civil, de documentos. O artigo 2º, ele fala que a identificação civil é atestada por qualquer dos seguintes documentos. Inciso 1, carteira de identidade. 2, carteira de trabalho. 3, carteira profissional. 4, passaporte. 5, carteira de identificação funcional. E 6, outro documento público que permita a identificação do indiciado. E aqui eles equiparam aos documentos de identificação civis os documentos de identificação militar também. Então, essa é a forma que o Estado tem de identificar os seus cidadãos. As empresas, elas também, elas vão reconhecer as pessoas pela carteira de trabalho. Então, aqui as pessoas, elas têm que ter esses documentos até como forma de exercer a cidadania. Então, aqui a gente coloca a identificação por meio de documentos como forma de garantia da cidadania. A pessoa que não possui esses documentos, ela tem graves dificuldades de se relacionar socialmente no âmbito dessas empresas e com relacionamento que eu falo aqui com o próprio Estado. Acontece que quando a pessoa ela está ali no âmbito criminal, para que essa pessoa ela que cumpre pena e que também ela é condenada à pena de multa, para que ela recupere toda essa documentação, ela precisa cumprir e ter aquela punibilidade extinta, ela precisa cumprir toda a sua pena. Então, se o sujeito ele tem precárias condições de vida no sentido econômico, muitas vezes ele não vai conseguir o quê? Ele não vai conseguir adimplir com o Estado essa multa, porque ele é condenado não só, muitas vezes, a pena privativa de liberdade, mas também a multa. Então, se o sujeito ele foi condenado e ele não tem de volta os seus documentos por uma necessidade de extinção de punibilidade e por meios precários de vida, então aquele sujeito ele fica sem cidadania, porque ele sai dali sem a carteira de trabalho, sem o CPF, sem todos os seus documentos. Então, é devido a esse motivo que haverá uma revisão do tema 931 do STJ, no sentido de conceder dignidade a essas pessoas que não têm condições para fazer o adimplemento dessa punição, que é uma punição que provém por meio de multa, por questões de hipossuficiência. Vamos ler aqui o
vai ser uma revisão do tema 931 do STJ, recurso, proposta revisão de entendimento firmado sob o rito dos recursos repetitivos, tema 931, cumprimento da sanção corporal, que fala sobre prisão, pena privativa de liberdade, cumprimento de sanção corporal, pena privativa de liberdade, pendência da pena de multa, ficou pendente a pena de multa, extinção da punibilidade vedada, compreensão firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3150 do DF, manutenção do caráter de sanção criminal da pena de multa, primazia do Ministério Público na execução da sanção pecuniária, necessidade de distinção em relação ao precedente qualificado. Então, aqui haverá uma distinção justamente por conta da hipossuficiência notória do apenado, a impedir o cumprimento da sanção pecuniária. E aqui, o cerne da controvérsia cinge-se à alegada necessidade de se distinguir a exigência do adimplemento da pena de multa para os apenados hipossuficientes no que tange ao reconhecimento da extinção de sua punibilidade, tendo em vista o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, ADI 3150, do Distrito Federal, em que se estabeleceu a legitimação prioritária do Ministério Público para a cobrança da multa na vara de execução penal nos termos do artigo 51 do Código Penal. Em resumo, aqui há uma distinção para os hipossuficientes no caso de exigência de pagamento da pena de multa. A regra é que essa aplicação só será admitido que, em caso dessa distinção, necessidade de distinção em relação ao precedente qualificado, qual seja a hipossuficiência notória do apenado, que impede o cumprimento da sanção pecuniária. Então, é necessário ler esse tema por completo, mas, em resumo, vai ser isso, vai ser uma distinção que vai fazer com que haja essa extinção de punibilidade apenas no caso desses hipossuficientes. Mas isso no que versa apenas a multa. E isso traz na prática uma grande colaboração para que essas pessoas possam ter de volta a sua garantia de quê? De cidadania. Ademais, quando se fala de identificação criminal, nesse âmbito criminal, também é utilizado o quê? Que a gente estava comentando aqui em cima. A identificação civil por meio desses documentos. Mas, as hipóteses diversas de identificação civil que irá requerer, a gente tem que saber o quê? A ressalva, a exceção. Por quê? Porque a Constituição fala assim, que não haverá a identificação criminal, isso é a regra, mas estabelece as hipóteses de exceção que estão previstas na própria lei. E a gente tem que ler essas exceções no artigo 3º da Lei 12.037 de 2009. Lei 12.037 de 2009, ela vai estabelecer os casos de exceção. A gente tem que saber a exceção para saber se há algum tipo de abuso, se há legitimidade nessa atuação estatal. Então, o artigo 3º vai falar o seguinte: embora apresentado documento de identificação, poderá ocorrer identificação criminal quando: inciso 1, o documento apresentar rasura ou tiver indício de falsificação. Inciso 2, o documento apresentado for insuficiente para identificar cabalmente o indiciado. Inciso 3, o indiciado portar documentos de identidade distintos com informações conflitantes entre si. Inciso 4, a identificação criminal for essencial às investigações policiais, segundo o despacho da autoridade judiciária competente, que decidirá de ofício ou mediante representação da autoridade policial, do Ministério Público ou da Defesa. Então, a identificação criminal, se for essencial à investigação policial. Então, aqui,
há uma presunção de que há uma investigação acontecendo, segundo o despacho da autoridade judiciária competente. Aqui tem que ter despacho de autoridade judiciária que decidirá de ofício ou mediante representação da autoridade policial, do Ministério Público ou da Defesa. Então, a gente vai parar aqui apenas para a gente fazer aqui uma distinção e ler um detalhe aqui da reportagem do ocorrido em 2018, fevereiro de 2018, que fala o seguinte, a reportagem: Defensoria Pública, fichamento de moradores é prática da ditadura militar. Isso segundo a Defensoria Pública. Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos da Defensoria Pública do Estado diz que os cidadãos que se sentiram constrangidos podem procurar amparo na sede do órgão. Então, aqui tem um celular e a identificação civil de uma pessoa aqui, um documento, e o uso da fotografia, que é utilizado no âmbito da identificação criminal. E fala o seguinte: a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro irá requerer informações às Forças Armadas pelas fotos de moradores da Vila Kennedy, na Zona Oeste, feitas por militares na operação desta sexta-feira, 23, para checagem de antecedentes criminais. Então, aqui o objetivo não era que, pelo menos segundo a reportagem, uma investigação criminal, que eles estavam checando em primeiro momento, eram se essas pessoas tinham antecedentes criminais. O defensor público Daniel Lozoya, do Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos do órgão, esclareceu que ninguém deveria ser fotografado após apresentar o documento de identificação civil. Está presente na própria Constituição. Ele afirmou que a prática se assemelha às da ditadura militar. Segundo as Forças Armadas, a iniciativa é legal e rotineira. O defensor disse que os cidadãos que se sentiram constrangidos podem procurar amparo na sede da Defensoria no centro do Rio. Tende a haver transparência para onde estão sendo mandadas essas imagens. Isto remonta a práticas antigas da ditadura. O cidadão não é obrigado a aceitar, mas tem medo de negar diante de militares armados de fuzil. Se mostra a identificação civil, não tem que ser fotografado, porque essa prática de fotografar, ela pertence ao âmbito da identificação criminal, que não é regra e sim exceção. E aqui eles vão terminar essa reportagem falando sobre esse fato, sobre os transtornos gerados em decorrência desse fato. E a gente pode voltar aqui na lei para a gente terminar de ler essa parte que vai falar sobre os casos que vai gerar, sim, a questão de identificação criminal. Então, é necessário a identificação criminal também no inciso 5, constar de registros policiais o uso de outros nomes ou diferentes qualificações. 6. O estado de conservação ou a distância temporal ou da localidade da expedição do documento apresentado impossibilite a completa identificação dos caracteres essenciais. Então, aqui, esse documento de identificação, ele serve justamente quando legítimo e apto a identificar a pessoa. Se esse documento ele não leva a finalidade dele, que é a identificação, há necessidade, então, da identificação criminal. Essa identificação criminal, ela acontece quando tem a necessidade de outros tipos de procedimento que não seja o próprio documento, porque o documento, nesse caso, ele não serviu. Então, se o documento civil não serviu, artigo 5º, a identificação criminal incluirá o processo datiloscópico e o fotográfico, que serão juntados aos autos da comunicação da prisão em flagrante ou do inquérito policial ou outra forma de investigação. Então, essa que será a identificação criminal e somente nesses casos. Se houver identificação civil de forma legítima, então não incluirá esse processo de fotografias, por exemplo.
Então, essa reportagem se refere a um suposto abuso dessa identificação criminal, e por isso que é necessário estar aqui ter bastante atenção nos incisos do artigo 3º, que vai gerar a identificação criminal. A próxima questão aqui, que é uma questão importante, ela vai versar sobre a questão da coleta do perfil genético. Então, coleta do perfil genético. Para a gente entender o que é essa coleta, a gente tem que ler a Lei 12.654 de 2012, que vai falar aqui os casos de identificação, ou melhor, de coleta do perfil genético. Os condenados por crime praticado dolosamente, com violência de natureza grave contra a pessoa, ou por qualquer dos crimes previstos no artigo 1º da Lei 8072, Lei de Crimes Hediondos de 90, serão submetidos obrigatoriamente à identificação do perfil genético, mediante extração de DNA, por técnica adequada e indolor. Parágrafo 1º. A identificação do perfil genético será armazenada em banco de dados sigilosos, conforme regulamento a ser expedido pelo Poder Executivo. Parágrafo 2º. A autoridade policial, federal e estadual poderá requerer ao juiz competente, no caso de inquérito instaurado, o acesso ao banco de dados de identificação do perfil genético, mas isso mediante autorização judicial. E a gente tem que lembrar aqui que essa questão ela deve ser lida junto com o Pacto de São José da Costa Rica. Esse pacto de número 678, de 1992, que promulga a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, que foi assinado pelo Brasil. Então, esse pacto, ele vai falar aqui, no seu artigo 8, das garantias judiciais. E 2, toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência enquanto não se comprove legalmente sua culpa. Durante o processo, toda pessoa tem direito em plena igualdade às seguintes garantias mínimas. G, direito de não ser obrigado a depor contra si mesma, nem a declarar-se culpada. Então, essa questão do perfil genético, ela deve ser vista segundo esse pacto de São José da Costa Rica. Então, leitura do artigo 9A, Lei 12.654, mais o Pacto de São José da Costa Rica. E depois disso, é importante lembrar o quê? Das exclusões desses perfis, que acontecerá segundo o artigo 7º-A da Lei 12.037. E essa parte também cai nas provas de concurso. Artigo 7º-A, principalmente o prazo. Artigo 7º-A, a exclusão dos perfis genéticos dos bancos de dados ocorrerá, inciso 1, no caso de absolvição do acusado, ou no inciso 2, no caso de condenação do acusado, mediante requerimento após decorridos 20 anos do cumprimento da pena. Então,
A gente leu aqui a questão da exclusão desse perfil e a gente tem que decorar principalmente esse prazo de 20 anos. É isso por hoje. Eu espero ter ajudado. Até mais.